está de volta com mais um episódio muito aguardado, meu amigo Cardoso, por nós aqui, né? Porque a gente gosta de falar do assunto desse episódio, não é não? Eu acho que tá mais aguardado por nós do que pelas pessoas, a verdade é essa. Você acha, cara? Você acha que as pessoas não estão ansiosas por ouvir cada vez mais sobre Shadow of the Erdtree? Amigo, se elas estão ansiosas ou não, eu não sei, mas não importa porque a gente só vai falar disso, né? Então se você não quiser ouvir de Shadow of the Erdtree, é melhor você pular esse episódio aí, porque a gente só vai falar disso. Eu acho que às vezes a gente não sabe que precisa de uma coisa até ter contato com essa coisa. Igual em 2002, quando ninguém sabia que precisava de um Zelda Cell Shading. Quem ouviu o final do episódio passado deve ter sacado que precisava de um episódio inteiro da gente falando de Shadow of the Erdtree. Correto. Exatamente. Acho que é o assunto que tá dominando o nosso grupo aqui, né? O nosso grupo do Zap. Mas eu também tô vendo muita gente falando sobre o jogo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, entrar nesses detalhes. Mas eu não sei na bolha de vocês ou no feed de vocês dois. Na minha, assim, eu vejo diariamente muitas pessoas falando sobre o Elden Ring, sobre build, sobre o chefe que acabaram de enfrentar, sobre um glitch que acharam no jogo, sei lá, e coisas do tipo assim. Tem aparecido muita coisa pra mim. Não sei como é que tá sendo pra vocês. Cara, agradeça por não ter ninguém na sua bolha falando sobre eleições norte-americanas, monogamia, Capitu traiu ou não. Cara, infelizmente tem também, né? Mas pelo menos tem o Elden Ring aí no meio dessa salada. Dá pra aproveitar alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, a gente vai direto pro assunto, mas antes, eu não posso seguir esse podcast a caminho das terras sombrias sem perguntar como é que está o Cardoso. Você tá bem, Cardoso? Tô bem. Ô, louco. É sim, acabou. Pá, lapada seca. Tô bem. Ele tá péssimo. Visivelmente ele tá péssimo. Tô bem. Tá bom, vou escolher acreditar. E você, Marcelo, você tá bem? Tipo, Cardoso, assim, bem, mal? Bem! Eu tô muito animado pra conversar sobre o problema filosófico dos mentirosos de Elden Ring. Problema filosófico dos mentirosos de Elden Ring. Ok, tá bom, tô ansioso pra saber o que está por trás dessa pauta, desse tópico que você tá trazendo. Eu posso até falar agora que não é diretamente relacionado à DLC, funciona no jogo base também. Mas eu tava pensando nisso jogando a DLC. Imagina que você tem duas mensagens no chão, típicas de Elden Ring, e aí a da esquerda diz mentiroso à direita e a da direita diz mentiroso à esquerda. As duas estão mentindo ou estão falando a verdade? Eu acho que as duas estão falando a verdade. Mas se elas estão falando a verdade, não tem mentiroso em direção nenhuma. Eu falei, esse é o grande problema filosófico do nosso tempo. E a gente vai tentar chegar em um veredito até o fim desse episódio. Ok, mas é que assim, toda a verdade pode ser uma mentira, né? Dependendo do ponto de vista. No caso, direita e esquerda. Ambas. Mas enfim, vamos falar sobre Elden Ring, vamos falar sobre um monte de coisa. Ninguém perguntou se eu tô bem, mas assim, a atmosfera em que eu estou vivendo no momento aqui, a gente tava conversando antes de gravar, ela me impede de ficar triste, porque tá rolando uma roda de samba do outro lado aqui da minha casa. Inclusive, eu peço desculpas aí pra galera que tá ouvindo um ruído no fundo, caso o Zabuzeta não tenha conseguido silenciar. Eu sei que o Zabuzeta vai fazer a sua magia e vai fazer o melhor possível pra que o som fique cristalino, mas eu estou aqui como se eu estivesse dentro da roda de samba, porque tá tão alto e é tão perto aqui da minha casa que não tem muito pra onde correr. E olha que eu moro alto, hein? É o Samba of the Erdtree. Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar sobre Elden Ring, Cardoso? Bora. Zabuzeta, puxa aí... Porra, não sei. A música do Elden Ring tá bom, né? Puxa a música do Elden Ring. Não tem como ser outra coisa. Uma marchinha de carnaval do Elden Ring. Cara, ele deve ter com Cara, certeza. se tiver, Zabuzeta, por favor, faça boa. Beleza, a DLC saiu, todo mundo já tá jogando, teve gente que já terminou, tem gente que tá no final, tem gente que tá começando agora, mas Marcelo Vinícius, do que se trata Shadow of the Erdtree? Que parada é essa? Cara, a sombra da... Como que traduziram Erdtree? A gente tem esse problema. Trevor. A sombra da Trevor é literalmente isso. Existe um reino das sombras, existe um novo mapa que funciona como expansão do jogo de 2022, que eu acho que é praticamente unânime que foi o melhor jogo daquele ano. Pra muita gente, um dos melhores jogos de mundo aberto e a obra máxima da From Software é o Elden Ring, e ele estava sendo desenvolvido, acho que desde que o jogo saiu, né, tranquilamente. Teve teaser, teve trailer, ele ficou um tempo aí no vai não vai. Chegou agora nesse último mês de junho, e desde o primeiro trailer, da primeira foto conceitual, né, que era numa planície com vários túmulos e tal, já estava bem claro que ele ia dar uma grande importância pro Miquella the Kind,
Kind. Como ficou o The Kind? O bondoso. O bondoso. Vocês acham o Michela bondoso? Acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, né? A gente vai entrar um pouco na história. Na verdade, eu queria pegar, Marcelo, uma frasinha que você falou, que você disse que é uma expansão. Vocês consideram... Cadu, você acha que é uma DLC, uma expansão? Ou vai além disso, assim, pelo tamanho, pela quantidade de coisa que ele traz? Muita gente chamando de Elden Ring 2, né, assim. Eu acho que é uma expansão, cara. Ele expande a história, expande o mapa, expande um monte de coisa, assim. Eu não acho que ele é uma continuação, não. Pra mim, ele é uma expansão. E você, Marcelo? Cara, eu acho que ele é maior do que a nossa noção popular do que é uma DLC. Eu acho que ele tem muito mais conteúdo do que a média. Só que o Elden Ring em si, o jogo base, já é colossal, né? Então, um conteúdo satisfatório que expanda o Elden Ring, ele teria que ser gigante pros padrões de um conteúdo adicional. O que é foda da gente, pra comparar, é que, sei lá, vagabundo fala que... Zelda Tears of the Kingdom tinha que ser uma DLC, porque o mapa é o mesmo e não sei o quê. Então, tipo assim, essa noção tá cada dia mais difícil, porque as pessoas enlouqueceram completamente. Mas pra mim é uma expansão, e uma expansão bem grande, cara. Eu tô perto do fim, assim, eu já joguei mais de 60 horas, assim, dessa expansão. Então tem muito conteúdo, é muita coisa. É verdade. E vai do ritmo de cada pessoa, né? Porque eu imagino que muita gente joga esses jogos da From Software a conta-gotas, encarando cada corredor como o último chefe. E antes de eu ir pra DLC, eu já tinha 140 horas no Elden Ring. Então, pra mim, 60 tô me habituando com o que tá rolando aqui. Eu não sei exatamente quanto tempo de jogo eu tenho da DLC, eu confesso que não parei pra fazer esse cálculo, mas eu acho que eu devo ter por volta de umas 40 horas, talvez, assim. Mas eu perguntei sobre essa coisa do tamanho e tal, que é curioso que o Miyazaki, né, ele em uma das entrevistas antes... Gênio. Miyazaki gênio. Antes do lançamento da DLC, né, ele tinha comentado que o mapa novo, né, do jogo, ele teria mais ou menos o mesmo tamanho que a área de Limgrave, que é aquele primeiro mapa do Elden Ring, né, quando você sai lá daquela primeira dungeon e você chega pela primeira vez no mundo aberto ali. Pô, é muito maior do que isso. É muito maior. É bem maior do que isso. É muito, mas é muito maior. Eu acho que ele jogou uma cortina de fumaça, assim, sabe? Tipo, é mais ou menos aquilo ali. E porra, nem fudendo que é, cara. O Cardoso falou Miyazaki gênio, ele pegou a mesma mania do Oda, né? Que tem uns 15 anos que o Oda tá falando, tá na metade, estamos na reta final. Pra quem não sabe, Oda é o autor de One Piece. Tô ligado. Realmente, ninguém sabe, mas você quase não fala isso aqui. Porra, vai que... Às vezes o Joe Biden tá ouvindo o episódio. Com certeza. E, gente, é preciso jogar o jogo base, né? Você acha que é uma pergunta que muita gente deve se fazer, né? Preciso ter zerado? Preciso já ter jogado tudo? Como é que é? Você não precisa ter zerado. Zerado não precisa. Mas é importante que você já esteja muito bem habituado com o jogo quando você for jogar DLC, porque a DLC é muito difícil. É mais difícil que o jogo base. Falando em termos práticos, assim, pra você que já tá jogando o Elden Ring, ou pra você que já jogou e, sei lá, vai pegar a DLC ainda, basicamente, você precisa ter derrotado um chefe do Elden Ring chamado Mog. Esse chefe, ele fica num lugar específico lá do jogo, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas é na área onde você derrota o Mog que você vai achar o caminho pra expansão. Isso tem conexão com a história e tudo mais, né, com a trama do jogo, mas é isso. Então, assim, se você tá jogando e você tá doido pra ir pra DLC, mesmo não tendo terminado ainda, você pode. Você não precisa ter zerado o jogo, não precisa ter matado o último chefe, matado a Malenia, sei lá, o que te disseram que você precisava fazer. Dá pra você acessar a DLC tendo derrotado o Mog. A gente até acho que falou isso no último episódio que a gente fez comentando sobre o Elden Ring, mas, assim, é recomendado isso que o Cardoso falou mesmo, né, que você tá bem familiarizado. Como o Elden Ring é um jogo que ele não é nada linear, né, ele não te obriga a seguir nenhum caminho, você pode ir enfrentar o Mog, sei lá, no início do jogo, sabe, se você quiser, assim. Só que não é muito recomendado, né, então é bom que você jogue a história, jogue bastante, fique bastante familiarizado com as mecânicas, com as ideias do jogo. Eu acho que essa é a dica principal, assim, para você encarar a DLC, né. Acho que assim flui melhor também, porque eu não tinha terminado o jogo base, um dos meus grandes crimes, e eu tinha retomado ele justamente para pegar o lançamento da DLC. Então acabou que quando eu cheguei no Shadowhelm, eu tava quente, né? O ritmo do jogo, o tempo de esquivar, bater, onde estão os seus golpes, como configurar a sua build, tava tudo fresco na minha cabeça. Eu imagino que quem terminou o jogo em 2022 e voltou para ele agora para ir direto para DLC vai
sofreu um pouco pra retomar aquele embalo. Cara, foi mais ou menos o meu caso, assim, porque eu zerei o Elden Ring lá na época, a gente até fez programa aqui, que inclusive, para quem tá ouvindo esse programa aqui e não ouviu o nosso podcast sobre o Elden Ring, jogo base, eu recomendo bastante, é um programa bem legal, e é só você voltar aí, procurar no nosso feed, que tá lá, todas as nossas impressões sobre o jogo. Mas eu zerei na época e eu não tinha enfrentado o Mog, eu sequer tinha ido pra área que tá o Mog, assim, o lugar onde ele tá exatamente, não tinha tentado enfrentar ele, né? Acho que eu já tinha ouvido falar do personagem na história, né? Porque você ouve, quem acompanha os diálogos lá, você acaba ouvindo os nomes, mas eu não sabia quem ele era e eu não sabia onde ele estava, assim. Aí eu tive que fazer isso pra poder acessar a DLC, e aí eu sofri muito, porque o Mog é um chefe difícil, e eu tava muito enferrujado, né? E o Elden Ring, ele é um jogo muito mecânico, né? Você tem que estar treinado pra poder jogar, assim. E aí, quando eu finalmente derrotei o Mog e fui pra DLC, eu me deparei com uma dificuldade ainda maior, né? Porque a DLC é um nível bem alto, assim, de exigência pra você jogar. Bem difícil. E fora que ela tem a coisa do progresso específico dela, né? Porque ela não necessariamente, sei lá, tu tem level 200 com todo o farm do mundo e tal, que você vai bem na DLC, né? Porque ela tem uma progressão própria, né, Dan? Sim, isso na verdade é um tópico bem importante e é uma novidade, né? Que a DLC traz, que ela tem um balanceamento próprio, né? Por mais poderoso que você seja no jogo base, sei lá, se você já zerou, já tá no New Game Plus 3, sei lá, e tá tipo muito forte, com status muito altos, nível 300, sei lá o quê. Quando você chegar no mapa novo, você vai sentir como se você estivesse no início do jogo, porque suas armas, os seus golpes não dão tanto dano assim nos inimigos. Os inimigos dão muito dano em você, muito. Você vai levar uma pancada da caveirinha com a espada quebrada na mão e ela vai lamber metade da tua vida, assim. E aí você, explorando, né, conforme você vai avançando na DLC, você vai descobrir que você precisa achar uns fragmentos, né, uns itens específicos lá, que eles vão, de certa forma, balanceando o seu personagem com o nível dos outros personagens, né, no caso, os inimigos daquele mapa ali. Então é como se fosse uma segunda barra de experiência que você tem e um segundo nível de personagem que você tem específico para o mapa da DLC. Eu acho interessante. Vocês gostaram dessa ideia? Você achou isso legal, Marcelo? Eu curti e eu não sei se rola com vocês. São dois tipos de progressão diferentes, né? Eles são meio parecidos com aquelas gotas de árvore dourada do jogo base, que você aumenta seus frascos, que eles estão espalhados. São as sementes douradas, né? Isso. Só que eles estão mais intimamente relacionados com a história e com a campanha principal, né? Tem um que são pros espíritos de evocação, que melhora o meu grande amigo Mimic, e o outro, que acho que é o mais importante, são as cruzes do já citado Miquela, que dão um boost, né? Dão uma melhoria significativa na capacidade do seu personagem de resistir a danos e de provocar danos, que é bem o que o Dan tava falando, né? Sem essas bênçãos, digamos, dessas cruzes, né? O seu personagem é pouca bosta no mapa novo, e essa bênção só funciona no mapa novo. Você pode juntar 1 zilhão dessas cruzes no Reino das Sombras, voltar lá pra encarar a Miquela e vai estar a mesma coisa. Malenia, né? Malenia. Isso, nossa. Mas são gêmeos. Mas é só nessa área nova que funciona essa nova progressão de status. E eu não sei se rolou com vocês, mas, pô, eu fico muito feliz quando eu encontro um. Inclusive não é só nas cruzes, né? Aquelas cruzes com aquele arco, né? Você encontra em lugares meio aleatórios, assim. Ontem mesmo eu tava jogando, entrei numa caverna meio perdida, assim, e achei uma lá pra ajudar na progressão. Porque a progressão demora, né? Ela é tipo dos frascos de vida. Você precisa de 2 sementes pra upar, né? Aí vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil. Pelo menos até onde eu joguei tava assim. Quando rola em um ponto muito isolado, eu acho ainda mais gratificante, porque, além de tudo, é um jeito do jogo incentivar todo mundo a conhecer ao máximo a nova área. Total. Mas, ô Cardoso, o que você tá achando da DLC, cara? Assim, suas impressões gerais, assim. A gente vai entrar mais a fundo nos detalhes, né? A gente meio que já entrou aqui na questão do sistema de progressão e tal. Mas o que você tá achando, no geral, assim, da DLC? Cara, eu tô gostando bastante. Eu tô me sentindo muito como eu me senti no jogo base, assim, livre pra achar qualquer coisa, livre pra viver uma aventura, livre pra, sei lá, morrer, ficar puto, mas ao mesmo tempo saber que a culpa é minha e aí voltar e fazer de novo. Eu me sinto muito, quando eu tô jogando Elden Ring, eu me sinto muito livre pra fazer qualquer coisa, tá ligado? E eu acho que essa DLC, ela resgata esse sentimento, assim, que o jogo base já trazia. E adiciona umas coisas pra história e tal que a gente ainda não tinha visto, né? O que é bem maneiro também. Sim, verdade. E você, Marcelo? Eu tô gostando muito porque, pra mim, o que o Cardoso falou é verdade. A sensação de jogar Elden Ring pela primeira vez, se você tá ouvindo e não jogou Elden Ring, a sensação da primeira vez, ela é inacreditável, assim. Lógico, é gratificante você explorar coisas que você não fez, ou você começar com um personagem
personagem diferente, mas a magia da descoberta é outra parada. E acho que resgatou. A DLC resgatou isso muito, ao mesmo tempo em que ela tem um clima muito próprio. Tipo, acho que tem a ver também com direção de arte, mas a ambientação, ela dá uma vibe diferente. Acho que é muito contrastante, né? No primeiro jogo você tá jogando sendo guiado basicamente pela árvore dourada, tipo, magnânima, brilhante, esplendorosa. E agora é um bagulho todo... É literalmente uma sombra, né? Mas também tem uns véus no céu. E a maior parte dos inimigos que você encontra são sombras. Os próprios túmulos da primeira planície não são físicos, né? São espectros. Então eu acho que pra passar a sensação de explorar algo pela primeira vez, essa coisa tem que ter um clima bastante único. E eles conseguiram fazer isso também. Cara, eu concordo pra caramba. Eu acho a ambientação, no geral, da DLC, ao mesmo tempo que ela é familiar, você, quando chega na DLC pela primeira vez, você sai daquela primeira caverna lá que você tá, e você se depara com aquele planalto enorme, vem aquele sentimento de tipo, nossa, é uma vastidão pra eu explorar, e o que será que tem daqui pra frente, né? O que eu vou encontrar se eu for pela direita, ou se eu seguir reto, ou se eu for pela esquerda, que inimigo vai aparecer do nada e me matar aqui sem eu ter nenhuma chance, e etc., como acontece no início, né? Então tem essa familiaridade, tá ali, você vê a assinatura da From Software de ponta a ponta, é um jogo que ele é a From Software ainda, né? A DLC é a From Software, mas ele traz uma coisa nova pra mim, assim, do desafio que ele tem, que é um desafio diferente. Eu acho as lutas contra os chefes muito únicas, muito particulares, e eu acho a exploração do jogo bem diferente. Tipo, você tem muita verticalidade no mapa. Conforme eu fui jogando e fui explorando, não sei se aconteceu isso com vocês, mas tem uma área do jogo chamada Costa Cerulean, né? Nossa, eu cheguei lá agora e ainda não desbravei. Pra chegar lá é foda, né? É o ginásio da Mist, não? É o quê? Esquece, segue. O ginásio da Mist do Pokémon. Ai, meu Deus. Cara, essa área do jogo, ela é muito difícil você chegar, cara, porque ela é muito escondida, ela é completamente vertical em posicionamento em relação à área inicial do jogo. Então, pra você acessar ela, o meu instinto inicial era de tipo, eu vou tentar descer num precipício aqui, pelas aquelas pedrinhas que você vai, tipo, desça aqui um degrau, desça aqui outro. Só que não dá. Não dá. Ela tem um caminho específico de exploração vertical que você tem que fazer pra conseguir acessar essa área do jogo, né? E isso é muito diferente da maior parte da exploração do mapa inicial, assim, do Elden Ring. Então... Tu acha, amigo? Tem vários pontos que você tem que descer do cavalo pelo morro, usando aquelas tumbas que ficam, tipo, meio grudadas no morro, assim. Tem vários momentos que você tem que fazer isso. Não achei tão diferente assim. Tipo assim, nesse tá mais complexo, me parece mais feito pra isso, assim. Mas no primeiro também tinha muita coisa assim. Mas assim, por exemplo, quando você chega no Altos Plateau lá, do jogo base, você pega um elevador pra ir pra lá, né? Tipo, você passa de Raia Lucaria, sobe aquela trilha lá, aí você chega naquele lugar que é literalmente um elevador que te leva, você vai subir pra caralho. Mas esse não é o caminho, tipo, com muitas aspas, certo da história? Eu sinto que todos os caminhos que são mais certos da história, eles são mais, tipo, fáceis de você chegar. Mas todos os caminhos mais escondidos, pra você chegar em caverna, pra você chegar em um monte de coisa, sempre são um pouco assim. Às vezes tem uma verticalidade, às vezes, tipo, é um rio que você tem que andar. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, esses precipícios com o rio embaixo também tem no jogo base, né? Tem, só que eu não acho tão escondido, sabe? Entendi. Tipo, a exploração pra você acessar essas áreas, ela é, tipo assim, você vê de longe uma descida, você vê de longe umas pedras que você pode usar pra descer, sabe? Não é, tipo assim, você não é obrigado a vasculhar o mapa pra ser surpreendido e, puta, tô numa outra área aqui. E a sensação de pegar o elevador, por exemplo, e ir pro Altos Plateau, que era o que eu tava citando, é tipo, é o jogo literalmente te jogando ali, sabe? Tipo, eu cheguei num limite do mapa e agora o jogo vai me jogar numa outra parte do mapa. Eu não tive que, sei lá, explorar uma caverna, descer, achar uma parede invisível e enfrentar um inimigo bizarro e de repente, pum, achei um caminho numa cachoeira que me leva pra uma outra área do mapa, sabe? Entendi. É diferente, assim. Pelo menos pra mim foi, assim. Quando eu descobri como chegava nessa parte do mapa, eu fiquei muito maravilhado, assim, sabe? Tipo, caraca. Sim, eu também. Não, na hora que eu cheguei lá, eu fiquei assim, meu Deus do céu, é o jogo mais bonito da história da humanidade. Eu tive uma experiência assim. Posso contar? Fala aí. Eu tava a leste, no mapa principal, explorando porque rolou. Eu tava descendo um rio que parecia que não tinha como, mas eu sempre achava um jeito. E não era aquelas gambiarras do cavalo ficar colado na parede. Realmente tinha um jeito de você descer sem morrer, mas eram em uns pontos muito
muito específicos, até que eu achei uma espécie de templo que mais parecia uma cabana. E aí você entra lá, tem um elevador, e esse elevador te leva pra uma catacumba daquelas cheias de gárgulas que tem aos monks no jogo base, certo? Essa catacumba era maior que o normal, eu achei ela maior, com muito mais descida, com muito mais daquelas estátuas de marca, justamente pra você não ter que fazer ela toda de novo se você morrer. E no final tem um chefe que dá, se não me engano, ele dá uma arma, ou uma nova armadura, ou os dois. Mas foi um chefe desafiador, mas dentro dos meus limites, que foi ali umas 5, 6 tentativas. E quem jogou o original deve lembrar que quando você termina uma catacumba dessas, que também termina com um chefe, aparece um portal pra entrada, certo? Sim. Na DLC também, assim. Então, só que nessa em específico, abriu uma porta pra eu sair pelo outro lado dela e eu cheguei numa área que eu nunca tinha visto. Eu não queria dar spoiler. Será que a gente dá um aviso de spoiler, Dan? Não sei, é complicado. Mas isso acontece também na DLC. Não, eu tô falando da DLC. Ah, você falou jogo base? Não, é que a catacumba era no jogo base, tinha um teleporte, só que nesse caso em específico não tinha. Sim. Que é a floresta... Quer dizer, você que tá me dizendo. Se você falar que é floresta do algodão doce, eu não sei como tá a tradução. Você joga em inglês. né? Eles chamam de... Forest, tipo. Que é uma área que vira um jogo de terror. Cara, essa área é mesmo. muito foda. Porque muda cabuloso. tudo, pô. Muda tudo. Muda o jogo inteiro. Tipo assim, tu tá lá, tu pode estar com a build mais pica da história, dando 200 milhões de dano. Aí tu vai pra essa parte, mano. Não importa. Tipo assim, eu não consegui matar esses bichos, por exemplo, quando vira jogo de terror. Não tem como. Tem. É muito difícil. Cara, e ele vira um jogo de terror não numa catacumba escura, mas numa floresta que poderia ser muito bem uma floresta encantada, mas na real não. É uma floresta desgraçada. Você aprende a matar o bicho falando com um personagem que te ensina. Eu tô ligado, mas, por exemplo, a minha build não tem como matar ele. Entendi. E aí, eu me senti um herói de passar por 2 sequências com esse bicho. É o que é um tipo de comemoração atípica em Elden Ring, né? Normalmente é quando você derrota um chefe, passa uma área que tá... Sim. Só que nessa é simplesmente você, furtivamente, pelas gramas, pelos caminhos, conseguir chegar até a próxima graça. E aí, eu não achei muito intuitivo, porque eu passei por eles e eu não achei muito intuitivo pra onde ir. Parecia que era um lugar sem saída. Aí quando eu contornei, eu percebi que eu tava chegando em lugares novos. E aí, de repente, de novo, pra mim isso era o final de uma catacumba que não ia pra lugar nenhum. De repente aparece um castelo inédito. E aí eu acho uma mensagem no chão que, gente, apreciem a arte das mensagens online de Elden Ring. Eu tava maravilhado com o que eu tinha acabado de descobrir. Apertei triângulo pra ler a mensagem e a mensagem dizia exatamente isso. Não esperava castelo. Mano. Eu tô ligado nessa área. Essa área, pra mim, foi muito surpreendente, cara. Eu tenho a impressão de que o Marcellus, ele chegou nessa área por um caminho diferente do meu. Ele fez o caminho que eu fiz, que foi matar a bruxa lá, e aí você abria o buraco pra entrar na floresta. Você fez o caminho descendo pelo castelo... Pela Fortaleza da... Fortaleza da... São 2 caminhos. Isso é muito louco, cara. Tipo, essa constatação que eu tive quando eu tava... É que eu tô ouvindo o Marcellus contando, mas eu tive uma conversa muito parecida com o Cardoso em off, né? Porque eu cheguei pro Cardoso e eu falei assim, cara, você por acaso... Eu não queria contar o que era a parte do jogo que eu tava falando, pra possivelmente não estragar a experiência dele, assim. Aí eu falei, cara, você por acaso já passou por um lugar? Aí o Cardoso, fala mais. Aí eu, não, é um lugar que é tipo uma floresta. Aí o Cardoso, não, já passei. Aí eu pensei, caraca, como é que o Cardoso achou o caminho pra lá? Aí eu fiquei curioso, aí ele me contou mais ou menos o mesmo caminho que você fez, Marcelo. E eu fiz um caminho completamente diferente. Olha o que aconteceu. Eu tava procurando o set daquele NPC que é um monge que luta com os punhos, sabe? Vocês encontraram esse personagem? Eu acho. Tô ligado. Uhum. Então, aí esse personagem, né, o set dele, você tem uma área do mapa que tem esse set. E aí eu vi um menino comentando no Twitter, né, falando assim, pra você pegar o set desse personagem aí, você tem que achar um caminho dentro da Fortaleza das... Aí eu falei, porra, beleza, né, então eu vou jogar a Fortaleza das... procurando tudo possível, assim, tipo, deve ter algum caminho. Só que, tipo, é um caminho muito obscuro dentro da fortaleza. Você acha uma passagem secreta, uma parede invisível, aquelas coisas clássicas de Dark Souls e tal. Esse é o cara do chapéu, né? É isso. Tá. Parece o Kung Lao, ele, assim, a roupa dele. E aí, depois que você faz todo o caminho lá, você encontra um caixão
E aí você tem a opção de dormir no caixão, cara. Que é igual no jogo base, né? Também tem esses cachorros. Tem uma do jogo área base. assim, Aí você entra lá, vou dormir aqui no caixão. Tipo assim, que aleatório. Aí o caixão cai e você vai parar nesse lugar, entendeu? Cara, eu descobri esse lugar, e quando eu descobri, vi um caixão, eu fiquei tão feliz, cara, me deu um sentimento tão bom, porque me lembrou exatamente do momento do caixão do jogo base, que eu falei assim, cara, caixão, nesse jogo que eu só morro, será que eu entro nessa porra desse caixão? Porque assim, o meu medo era tipo assim, eu vou entrar no caixão e o jogo vai falar, você morreu e perdeu todas as suas runas, sabe? E aí, cara, quando eu deitei no caixão, e ele me levou pra uma outra área completamente diferente, eu fiquei tão emocionado, tão maravilhado, eu acho que pra mim, falando rapidinho, a coisa que eu mais amo no Elden Ring não é as batalhas de chefe, não é fazer build, não é quando eu encontro algum lugar novo, mano. Porque eu sei que dali vão ter tantas bilhões de opções pra eu poder, tipo, explorar e fazer. Cara, quando eu descobri como é que eu chegava na porra da que o Daniel tava falando, cara, meus olhos ficaram brilhando de assim, caraca, eu achei mais um lugar pra eu explorar, cara, que alegria. Eu não aguentava mais, tipo assim, porque eu achei que eu tava acabando a DLC, eu não queria acabar, eu só queria explorar um lugar novo. Realmente é uma sensação muito gostosa, né? É, muito doido, cara. Eu acho que assim, a gente acabou se empolgando aqui no assunto e a gente não falou um pouco sobre uma parte fundamental da DLC, que é o que tá pegando ali, né? Mas é porque a gente tá fazendo o caminho Elden Ring, né? Que a gente tá indo de qualquer jeito, só que a gente tá indo pra várias direções ao mesmo tempo e estamos É explorando. uma pauta aberta, né? Exato, igual Elden Ring. Mas, Dan, o que está acontecendo nessa expansão é que agora finalmente a gente tá conhecendo um dos personagens mais interessantes dessa lore aí, que até então a gente não tinha tido acesso a ele e nem tinha conhecido ele mais profundamente, que é o Miquella, né? Que é o irmão da Malenia. Irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo da Malenia, o terror de Ricardo Regis. E é interessante que a gente consegue entender melhor essa lore e tudo que aconteceu entre toda essa história de Miquella com a Malenia, com o Radahn, quem é o Mog, por que o Mog aprisionou o Miquella ali, porque o Mog tem uma relação meio abusiva e controladora com o Miquella. Tem várias coisas, né? Tipo assim, vai pra várias direções e abre várias possibilidades aí pra essa lore. E eu achei isso maneiro. Cara, pra quem se importa minimamente com a história de Elden Ring, que eu inclusive acho uma vantagem do jogo, você conseguir curtir ele plenamente cagando pra tudo que tá acontecendo. Você só vai batendo em quem tá na sua frente e Brasil. Mas pra quem se importa minimamente com a história, faz cócegas no meu cérebro tentar pensar na árvore genealógica completa da Marika, velho. É, porque a Marika é tipo a deusa mor do negócio, né? E tanto o Miquella quanto a Malenia são filhos da Marika, né? Sim. É, só que o Mog, o Morgoth, o Radahn, todo mundo também. Ah, bacana. Ela é tipo, sei lá, o Cronos da mitologia grega. É que tem a gente pode falar de spoiler do jogo base? Pode. Acho que sim, essa altura do campeonato, a gente pode até colocar um aviso aqui. Até porque, mano, desculpa, a gente vai falar do que a gente entendeu da lore, mas, cara, até a gente falando, a gente não vai se entender, nem vocês vão entender. Então, assim, pode botar o aviso aí, mas... Sinceramente, é tão difícil de entender que eu acho que a gente precisava ou de um PhD aqui ou de um historiador, cara. Fato. Porque realmente a lore é meio complicada. Para não ouvir spoilers, pule para 0h43 e 32 segundos. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Parte da graça, eu fiquei meio maluco vendo o vídeo do lore do jogo principal, não no DLC, né, mas do jogo principal, e eu percebi justamente isso. Existem pontos que são consenso geral, porque eles estão no script do jogo, seja por diálogo, por cutscene, por descrição de item, etc. E tem pontos que são abertos para discussão, que são para interpretação, e eu acho isso muito legal, na verdade. Eu também acho. Você ter a liberdade de pensar, eu acho que a Marika é uma filha da puta, eu acho que a Marika conspirou para roubar a runa da morte. Tem várias possíveis visões em cima disso, mas o que eu ia comentar, que é spoiler do jogo base, é que o Radagon, que é o malandro de cabelos vermelhos, que é o penúltimo chefe, né, de certa forma. Que ele é meio que o responsável pela irmandade de sei lá o que, da graça. Não, porra assim, da luz, sei lá. O fundamentalismo da era dourada do inferno. Isso. É uma galera meio conservadora, sei lá, do Elden Ring. Basicamente, cresceu aquela árvore desgraçada. O Radagon, isso é uma coisa que a gente descobre na reta final do jogo, ele é a Miquella. Como que se dá essa relação? Eu tenho
certeza que quem escreveu essa parte foi o R.R. Martin. Não, peraí, o Radagon é a Miquela? É. Não, pô. Não, Radagon é a Marika. É, pô. Ah, não, nossa, eu tô falando Miquela, mas eu tô pensando Marika. Desculpa. Pô, tá maluco, cara? Tá maluco, cara? Eu tô aqui, ó. Eu tenho um quadro atrás de mim de 2 metros de altura, com todas as informações, árvore genológica, tudo isso. Você quer me confundir, Você cara? viu que eu ia falar Malene, eu falei Miquela, e eu quero falar Marika, eu falei Miquela. Tudo que eu falo Miquela, mas o que eu tô querendo dizer é Marika. O Radagon meio que é como se a Marika tivesse criado uma versão de si que é um campeão de guerra que é o pica da dominação das terras intermédias. E o Radagon, que também é a Marika, casou com a Renala, que é a matriarca dos Carian, né? Dona de Raia Lucaria. E eles tiveram filhos, né? A Honey, que é aquela bruxinha que todo mundo ama. O Radan e o Ricard também, né? Acho que ele é dessa galera. E o Mog? O Mog é irmão do Morgoth. Ah, é, e do Godwyn. Filho do Godfrey e da Marika. Isso. É, o Godfrey foi o primeiro. A Marika teve 2 famílias ainda por cima. Enfim, é uma bagunça generalizada. Tudo isso pra dizer que o último casamento da Marika, que foi com ela mesma. De novo, pra mim foi o velho do Game of Thrones que escreveu essa parte. Não, eu tenho uma teoria, Marcelo. Não sei se você concorda. Diga. O velho do Game of Thrones, ele escreveu uma parte e falou assim... Miyazaki, vou demorar mais 10 anos pra escrever o resto. Tu quer já seguir daí? Aí o Miyazaki falou... Pô, já é, deixa comigo que eu vou seguir daqui. Miyazaki pegou os escritos do velho do Game of Thrones, não entendeu porra nenhuma, e ele falou... Ah, vamos partir daí, e aí a gente coloca aqui uns textos aqui nos itens aleatórios, e é isso aí, vamos lá, galera. A galera vai gostar. E deu no que deu. É isso. Eu acho que ele virou e falou: quem assistiu Game of Thrones sabe que existe uma relação entre Lannisters que é entre irmãos, né? Sim. Aliás, se não me engano, irmãos gêmeos. Eles são irmãos gêmeos. Como é que é o nome dele, ô Daniel? Fala aí, você que sabe de Game of Thrones. Jaime Lannister e a Cersei Lannister. Isso, eles são irmãos gêmeos. Sim. Eu acho que o George R.R. Martin, se não me engano é isso, ele recebeu esse freela do Miyazaki, ele tava meio sem tempo, a única coisa que ele pensou foi: como eu consigo fazer algo mais amaldiçoado do que os Lannister? E aí, em vez de ser irmãos, ele fez a mulher se casar com ela mesma. É interessante que, assim, né, a Marika casada com Godfrey, que eram os grandes deuses da parada, todos os outros são semideuses, né? O Godwyn, Morgoth, né? É, o Miquela não é. Teoricamente ele é, né? Não, ele quer se tornar. É outra coisa. É porque o que acontece? O Miquela e a Malenia, que são irmãos gêmeos, e nasceram da relação Marika com Radagon, sendo que Radagon é a versão masculina da Marika, acaba nascendo os 2 filhos, e os 2 filhos nascem amaldiçoados, né? É, eles têm a maldição lá da juventude eterna, né? É, o Miquela tem a maldição da juventude eterna, e a Malenia tem a podridão, né? É, mais ou menos, porque na verdade, tipo assim, a podridão que ela tem, que ela fica toda ferrada, e aí ela vai lá pra aquele lugar que ela tá, e não sei o que, foi numa luta dela contra o Radan. Não, ela já tem a podridão. Ela já tem a podridão. Não, mas ela só fica ferrada quando ela luta com o Radan. É, porque ela decide ceder a podridão pra poder, tipo, despertar todo o poder dela interno, né? E com isso o corpo dela vai entrando na decomposição e tudo mais. Aí ela destrói... É, e é por isso que o Radan fica todo ferrado, né? Na verdade, ela enlouquece o Radan quando Kaelid se transforma naquilo que é no jogo. Kaelid só se transforma aquilo no jogo quando ela libera todo o poder dela, não é isso? Isso, a podridão. É como se fosse, tava dentro dela, e aí, acho que isso tá inclusive na primeira cutscene do jogo, quando ela faz a famosa transformação da flor de lótus. Isso, e exatamente. Ali a podridão domina ela e Kaelid inteiro, mas já tava dentro dela, ela nasceu com aquilo. O que ela fez foi dar vazão, porque a luta tava muito tensa. Mas ela não tem o negócio da juventude também, não? Não. Eu entendi que ela tinha. Não. O destino dela é a podridão consumir o corpo dela até que ela fique completamente desfigurada e perca a sanidade e se transforme num monstro, assim, né? Uhum. E o destino do Miquela é nunca envelhecer, ser pra sempre uma criança. Só que o que acontece é que eles são personagens com índoles diferentes. Enquanto o Miquela, ele é um sábio, ele decide usar a imortalidade dele ali, a juventude eterna, pra se tornar muito inteligente e entender sobre o mundo, sobre os deuses, inclusive tentar descobrir como curar a irmã, né? É, mas eu acho que tem 2 lados aí dessa inteligência dele. Ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito manipulador, né? É, assim, ele abandona o posto dele lá e tal, ele vai embora e ele desaparece na história, e é por isso que a gente não sabe onde ele tá, a gente não sabe nada sobre ele no jogo base, porque ele vai em busca da cura da Malenia, né? Tipo, ele quer curar a irmã. Então, mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês em relação a isso. Uhum. Não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu, tá? Mas a Terra das Sombras,
que é a Terra onde se passa a DLC. Uhum. Pra vocês, ela se passa na mesma linha do tempo do jogo base ou ela se passa no passado? Porra, não tinha parado pra pensar nisso. Acho que na mesma linha do tempo, apesar do tempo ele ser meio... Não é igual Dark Souls que o tempo tá congelado, só que como na maior parte da história a runa da morte não tá influenciando na realidade, a passagem de tempo é meio redundante, né? Porque ninguém morre de fato. Mas eu acho que é no mesmo tempo. Ô, Cardoso, Fala aí. você disse assim, ela tá no passado ou ela tá no... Mas seria o passado do quê? De que ponto da O história? passado da história desses personagens aí que a gente tá falando. Todos eles. Não. Não? Por quê? Não, porque você encontra o corpo do na DLC. Já morreu. Mas você encontra outros personagens que você já matou no jogo base na DLC. E eles estão diferentes. Eles estão mais jovens. Agora tu me pegou. Na verdade, agora tu me deu um spoiler fudido. Ah, não deu spoiler fudido. Eu não falei quem é, pô. Só falei que você encontra. Eu não encontrei ninguém ainda, no ponto da história que eu tô. Você vai encontrar. Eu acho... E tem uma outra figura, é bom a gente citar porque é importante. Tem uma outra figura que eu nem lembro se ela é citada no jogo original, que é o malandro chamado Mesmer, né? Que é o... supostamente o grande vilão da DLC, né? Nem é tanto assim não, né? Não, mas ele tá na capa. Não, ele é o cara da capa, vai. É. Ele é o cara da capa. Ele é o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. A gente vai ter que botar um aviso de spoiler fudido nesse episódio aqui, cara. A gente tá entrando muito fundo. Mas foda-se, vai. Ah, mas mano, é o Elden Ring. A gente vai fazer o quê? A gente tem que falar, pô. Não tem como. Vai, fala aí, Marcelo. Tava falando do Mesmer. O que eu entendi, e eu não entendi totalmente ainda, mas ele também é filho da Marika. Sabe-se lá com quem, eu acho que com Radagon, o que faria dele irmão da Malenia, do Miquela e do Godwin, né? O verdadeiro vilão da DLC é o né, gente? Ele é o culpado de tudo que tá acontecendo ali naquela terra, querendo ou não, sendo bom ou sendo ruim, ele que é o culpado de tudo que tá rolando ali, né? Ele tem um séquito de seguidores, ele tem muita influência sobre aquela terra ali, né? Ele é o grande deus da parada, toda vez que você para pra falar com alguém, eles estão falando da bondade do Miquela e não sei o quê. Ele, na verdade, o Miquela, pra mim, ele é um personagem extremamente manipulador, né? E eu acho que esse que é o grande tchan dele nessa DLC. Ele parece ser um ser de luz e bondoso e nananã, mas ele é um puta manipulador do caralho. Cara, o Miquela, não sei se o Cardoso vai pegar a referência. O Dan provavelmente vai. Pra mim, o Miquela foi em partes inspirado no Griffith. Porra, 150% inspirado no Griffith, que é um personagem do Berserk, né? Mas sim. Ah, porra, me explica direito aí, gente. Eu não sou de anime. Pô, Berserk você não é tão anime assim, você vai gostar. Mas o Griffith é um personagem de Berserk que é o antagonista do Guts, que é o personagem principal. E eles têm uma dinâmica muito ambígua, porque o Griffith é justamente... Ele é um cara muito ambicioso, só que ele passa uma imagem muito pura. Enquanto o Guts, que é o protagonista, é o espadachim das sombras, ele é todo brucutu, trevoso, sanguinolento, raivoso, o Griffith parece um anjo, sabe? Ele é meio andrógeno e o Gax tá associado com sombra, com trevas. O Griffith é luz, com uma armadura branca, reluzente e tudo mais. E então, Berserk brinca muito com essa... O que parece, o que seria o herói de capa e espada em cima de um cavalo que vai salvar tudo, na real é o quinto anjo do apocalipse. Seria tipo isso. E eu sinto muito isso, eu não tirei minhas conclusões sobre o Miquela ainda, mas eu sinto muito essa referência. Dessa figura que é muito cativante, que é muito magnética, mas que tem uma agenda, digamos. Ele é o Eduardo Paes do Elden Ring, pô. O Cardoso tá num ponto da história mais avançado que a gente, então talvez ele já tenha algumas respostas sobre o Miquela que eu e o Marcelos não temos, né? Até o ponto que eu joguei, eu sequer vi o Miquela, assim. Você quase não vai vê-lo, fica tranquilo. Enfim, essa é uma questão, assim, mas eu acho que o lance, o que eu gostaria que a DLC respondesse, e aí eu não sei se ela vai responder quando acabar, é o que ele foi fazer lá, no fim das contas, sabe? Então, mas é por isso que eu acho que tá no passado, porque quando você encontra o Mog, o corpo do Miquela ali naquela porra daquela bola já tá morto, pô. Não, mas isso, por exemplo, no jogo base, você acompanha a Rani, sabe? A filha da Renala e tal. Sim. Você acompanha aquela quest da Rani com o Blythe e tal, durante a quest que você encontra o corpo dela. Sim. Porque ela se desprendeu do corpo físico justamente pra ter mais liberdade de ação. E pelo que eu entendi
entendi é mais ou menos o que o Miquela fez pra ir pro Reino das Sombras. Porque tem uma outra história que eu não entendi direito. Alguém que tá ouvindo deve manjar melhor disso. Da Relic Tree, que é aquela árvore que fica junto com a Malenia, do Miquela ter tentado se fundir com aquela árvore, com o corpo físico. Não sei onde se encaixa na história, mas existe isso também. Essa parte eu não peguei. Na verdade, parece que ele meio que mora dentro daquela árvore, né? Tipo assim. Exatamente. Mas aí, com o surgimento da DLC, a gente descobre que não. Não, ele morava na árvore até ele ir embora pra buscar a cura da Malenia. Tanto que a Malenia, depois que acaba a batalha contra o Radan, ela volta pra árvore e ela tá lá esperando o retorno do irmão. Entendi. Que é onde ela tá, né? Isso. Quando você vai lá enfrentar ela tá lá e ela não sai de lá porque ela tá aguardando que o irmão dela volte. Ela tá eternamente aguardando o retorno dele. E provavelmente ela não sabe qual foi o destino dele, né? Ela não sabe o que aconteceu com ele, assim. Sabe. Mas o que eu acho que acontece, Cardoso, com o Miquela é a mesma coisa que acontece com a Honey, como o Marcelo falou. Tipo, ela escolhe abandonar o corpo, né? Pra que o espírito viva pra sempre ali onde ela quiser, alternando entre os mundos e o tempo e espaço. E eu acho que o que acontece com o Miquela é a mesma coisa. Tipo, ele abandona cara, o corpo porque... físico pra viver no corpo... É porque, assim, a gente tá entrando tão profundo na lore aqui, que a grande história da Honey, né, é que a Honey, ela quer que a mortalidade volte a existir, né? Porque no mundo do Elden Ring, nas terras... Como é que é o nome da... Sei lá. Intermédias? Isso aí. Lands Between. Isso, Lands Between, a morte não existe, né? A morte, ela foi banida pela Marika. Então, quando a Honey mata o Godwyn, ela mata o Godwyn, ele é o primeiro deus a ser morto, né? Primeiro semideus, no caso, a ser morto, pra ela poder trazer a morte de volta pra essa realidade, né? E aí, o conceito de morte volta a existir a partir do momento que o Godwyn morre, e ela morre também por isso, né? Pra poder, tipo, trazer o conceito de morte de volta, que é o que ela quer que as coisas sejam finitas naquele mundo lá. E eu acho que o Miquela, ele se aproveita disso de alguma forma, né? Ele se aproveita, tipo assim, o plano dos mortos, o mundo das sombras, ele passa a ser acessível a partir do momento que o Godwyn morre. E eu acho que você encontra o corpo do Godwyn lá por causa disso, sabe? Ele morreu nos dois mundos. O corpo dele tá lá, vivo, só que ele não tem mais alma nos dois mundos. Será que as sombras é pra onde vai os mortos? Por isso que tem um monte de túmulo. É o mundo dos mortos, sabe? É meio que isso. Então, o Miquela morreu. A alma dele não. O corpo, sim. Tô falando do corpo. Tava com o Mog, né? Aquela mãozinha podre lá de fora, lá, aquele negócio esquisito. É meio bizarro. Mas acho que é isso. Acho que tem uma reflexão que amarra bem esse papo de lore, que é todos esses jogos, tirando Sekiro, eu acho, mas acho que os jogos da From no geral, eles têm um tema meio recorrente que é as coisas não foram feitas para serem eternas. Praticamente todos os mundos do Miyazaki trabalham com essa hipótese de alguém brincando com a divindade e com a infinitude, né? Com a eternidade de alguma maneira, e da merda decadente que isso vira com o passar do tempo. Vocês manjam o mito do Ícaro, das asas de cera e tal? Sim. Mas se você quiser explicar pra galera que tá ouvindo, fica à vontade. É bem conhecido. Basicamente, pra fugir da prisão, resumindo muito, o pai do Ícaro construiu asas que são coladas com cera, ou feitas de cera, da interpretação que vier. Feitas de cera. E fala, não, você só não pode empolgar muito e voar muito perto do sol. Só que a luz do sol é tão sedutora pra ele, e a sensação de liberdade, de poder que as asas dão, que ele faz justamente isso, né? As asas derretem, ele cai e morre. Que é uma analogia pra esse contato com um plano divino, com uma divindade que não deveria ser da área do ser humano, da humanidade, né? Bloodborne fala muito com isso, com as entidades que eles queriam evocar pra chegar ao conhecimento e ao poder, e eles acabam chegando à loucura, que é uma parada bem Lovecraft. E o Elden Ring fala muito disso da runa, né? De como a Marika queria ser essa entidade, ela é muito ambígua, inclusive, né? Você tem ações dela que são boas, ações dela que são péssimas, ela é a culpada da porra toda, porque os filhos dela fizeram merda. Mas eu acho o mundo todo, né? Você tirar a morte daqueles seres cria esse monte de espectro / zumbi / melancolia, assim. Só queria compartilhar isso. No fundo, é como se o Elden Ring fosse um reflexo do mercado de trabalho do capitalismo, né? Tipo, nada tem fim, você apenas existe ali, você não tem mais propósito, você só tem que trabalhar. Apenas carcaça sem alma no metrô às 6 da tarde. Exatamente, sem propósito, sem alma, né? Apenas vivendo ali. Então, no fim das contas, quando as pessoas, elas discutem se a Honey ela é heroína
heroína ou ela é vilã, ela é heroína, cara. Ela quer trazer a paz pra galera, é isso, mano. Ela só quer trazer a paz pro trabalhador desgraçado. Pô, tu vê aqueles vendedores, os caras ficam pra sempre parados numa estrada esperando você passar pra comprar um galho de árvore com eles. Pra sempre, cara. Eles não se mexem, eles estão lá sofrendo. É muito triste, cara. É um mundo muito cruel. Fantástico. Desvendamos Elden Ring, acabou o debate Exato. sobre lore, história e acabou. Foi resolvido, pode colocar na descrição do episódio, o Up desvendou Elden Ring por completo. Exatamente. A partir de agora não pode ser lançado mais nenhum vídeo sobre o lore de Elden Ring. Todos que já existem têm que ser apagados porque a gente explicou tudo aqui e quem quiser entender que ouça o nosso podcast. Exatamente, porque tá explicado assim com uma clareza de detalhes profunda. Exatamente. Não deixamos nenhuma ponta solta nesses 20 minutos aqui de diálogo sobre a lore. Cara, eu torço de verdade pra que o Zabuzeta tenha colocado a abertura da Grande Família durante toda essa explicação do Elden Ring. Seria maravilhoso. Mas olha só, eu quero perguntar pra vocês sobre a gameplay, né? Que a gente não falou tanto assim, a gente falou um pouco da exploração, mas não tanto da gameplay. Mas eu queria só fazer um comentário aqui, Cardoso, que no nosso programa de melhores do ano de 2022, que foi o ano do Elden Ring lá, e também no nosso programa sobre o Game Awards daquele ano, eu defendi a narrativa do Elden Ring. Você, a Márcia e o Coelho me criticaram por ter defendido a narrativa do Elden Ring. Pô, você é rancoroso, hein, amigo? Nem lembro o que aconteceu em 2022, cara. Pelo amor de Deus. Não, é porque na época, eu imagino que eu tenha dito algo parecido com o que eu vou dizer agora, que é, apesar da narrativa ser muito singela ali, muito no ar, e você tem que se esforçar pra acompanhar, mas quem tá interessado em entender a história, você acaba, de certa forma, fascinado, né? Pela mitologia do jogo, pela forma como a história é contada dentro do jogo, são através de textos, através de personagens, através de itens. Os itens contam muitas histórias. E eu acho isso muito maneiro. E eu acho que esse papo que a gente tá tendo aqui agora, né, de tipo ficar discutindo a lore, falando, acho que é muito mérito da forma como eles gostam de contar a história, né, nos jogos da From Software, assim, a maneira como Miyazaki escolheu levar as histórias pra dentro dos jogos, assim. E eu acho muito maneiro discutir a história do Elden Ring, talvez muito porque a narrativa é desse jeito que ela é. Meio sombria meio turva, sabe? E não tão evidente. É meio interpretativo até demais. Vai. Eu entendo quem não gosta, mas eu acho isso uma característica muito positiva dos jogos, sabe? Tem uma palavra pouquíssimo usada pra isso que é convoluto. Convoluto é uma boa palavra. Caraca, eu não faço a mínima ideia. Mas, Dan, eu queria só adicionar uma coisa a isso, que tipo assim, claro, eu entendo você gostar dela ser assim, mas eu não conseguiria, tipo, saber minimamente da história sem ver alguma coisa sobre isso, sem ser o jogo. E eu acho que isso é um problema, tá ligado? Eu acho que o jogo às vezes falha um pouco em entregar pelo menos mais um pouco sobre o que é essa história, como é que é essa timeline e tal, por ele mesmo, sabe? Eu sempre preciso de alguma muleta pra entender essa história. Eu não consigo entender ela só pelo jogo. E assim, eu não acho isso bom. Não acho. Pra mim, o jogo ele tem que passar a história por ele mesmo, sabe? Eu aposto que você, pelo menos assistiu algum vídeo ou leu algum texto falando sobre essa história. Eu não consigo conceber que você tenha entendido tudo que você entendeu da lore só jogando o jogo, tá ligado? Pô, mas é meio redundante. Essa parte do que eu falei, na verdade, é o que eu peguei do jogo. Tanto que eu tô falando meio cheio de ponta solta, né? Porque eu não entendi tudo, assim. Mas, tipo, a quest da Honey, ela conta sobre isso, sobre a coisa da morte e tal. Não, tudo bem. A quests específicas eu entendo, mas eu tô dizendo, tipo assim, o big picture da coisa toda é difícil, mano, de entender jogando o jogo, pô. Não, é difícil, mas tá lá, porque os caras que fazem vídeo e escrevem texto, eles tiraram do jogo também. Não, é lógico, só que, tipo, não é fácil, tá ligado? Não é pra qualquer pessoa. Não é pra, tipo assim, vagabundo que tá ali só pra jogar videogame e vai entender aquilo dali. Não vai, mano. Eu acho que isso talvez seja uma opinião impopular, mas eu acho isso muito bom. Não sei se você lembra do vídeo do Soulja Boy jogando Braid. Não tô ligado. Tem um vídeo, se vocês colocarem Soulja Boy no YouTube, Braid, depois, vocês vão ver. Braid é o primeiro jogo do Jonathan Blow, né? Aquele jogo indie que você retrocede o tempo e tal. Soulja Boy, rapper, ponto. E tem um vídeo dele, bem na época que tava estourando esse lance de jogo indie, que ele tá jogando e ele tá rachando o bico
do lance de você morrer, voltar no tempo e morrer de novo. Ele tá cagando se tem uma analogia, se tem um significado, ele tá rindo pra caralho, falando, velho, olha isso que brisa. E o Jonathan Blow ficou triste com isso, mas eu acho esse vídeo fascinante, porque pro Soulja Boy, Braid era aquilo, ele tava maravilhado. Assim como tem muita gente, eu chutaria que a maioria das pessoas, que desde Dark Souls pra cá, velho, a galera quer dar porrada em vagabundo. Ah, é um dragão, essa mina que vira uma flor, nossa, os caras usaram muita droga nesse jogo, kkkkkk. Deixa eu acertar e esquivar aqui. Pra muita gente é isso e eu acho isso válido também, sabe? Não, eu também acho válido. Mas eu, por exemplo, queria entender mais da história e não consigo entender só com o jogo, pô. Porque são muitas informações e elas vêm muito picadas, pô. É o item que você pega, que no item tem um texto que fala o que a Malenia falou pro Radan na hora que matou ele. Porra, é muito específico, pô. Aí eu tenho que ir atrás do item pra achar qual que é o pedaço da lore, pra poder entender, não sei o que. Pô, mano, não dá. Não dá. Não, mas sabe, Cardoso, um jogo que faz parecido, porque é da mesma escola de RPG? O Starfield. Sim, eu sei disso. Mas o Starfield, eu acho ele um pouco mais literal em algumas coisas, tá ligado? Tanto que a linha narrativa da quest principal é muito fácil você entender, pô, não é difícil. Eu acho que assim, quando você tem um diálogo com um personagem dos jogos da Bethesda, né, no Skyrim, no Starfield, Fallout, eles são mais claros, mais objetivos, são personagens que falam de uma forma mais, sei lá, coloquial, talvez. Mas burra, pô. Pro burro entender e tá tudo certo. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Vocês são pessoas cultas. Eu não sou uma pessoa culta. E eu já falei isso. Tipo assim, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa desprovida do nível de inteligência que vocês têm. Tá tudo certo. Mas, porra, mano. Mas isso é você que tá dizendo, tá? Eu queria entender melhor a história sem ficar vendo, porra, uma caralhada de vídeo de youtuber gringo, pô. Entendo. Tá ligado? É isso. Meu ponto é esse. Eu acho que parte do charme do Dark Souls e, por consequência, do Elden Ring, são esses personagens que eles falam como se eles fossem poetas, sabe? Parece eu conversando com o Marcelo, pô. Eu não entendo porra nenhuma que o Marcelo fala, cara. Eu preciso sempre de um tradutor pra entender o que ele tá falando. Cara, vamos fazer assim. Vamos encontrar uma pessoa que faça vídeos do YouTube explicando a lore de Marcelo Vinícius. Exato. E aí... Preciso. 00:30, você põe um vídeo desse, em 15 minutos você tá dormindo. Eu acho que é necessário que exista essa confusão. É verdade, é verdade. Entendi. Marcelo Vinícius é o Elden Ring dos seres humanos, caralho. Porra, que honra. Eu tenho só pra fechar, o Dan falou de Starfield. Na minha cabeça faz muito sentido a comparação com o Metroid Prime. Que eu acho que dá pra você jogar Metroid Prime inteiro sem fazer a mais remota ideia do que tá acontecendo. Mas tem o scan do capacete da Samus que te dá um contexto do que eram os Chozo, do que é o Phazon, o que aconteceu com aquele planeta, etc. Sim, eu gosto muito desse tipo de... Quando o jogo escolhe contar a sua própria história. É que a questão é a seguinte, não é a história do seu personagem que o jogo tá escolhendo não te contar de forma clara. É a história do mundo que você tá jogando. Tipo, porra, se a história do seu personagem é tão nebulosa que você não sabe nem por que você tá jogando, eu acho que fica um pouco complicado, né? Mas assim, não acho que seja o caso do Elden Ring. Mas assim, um breve parênteses. Da primeira vez que eu joguei, que foi no Play 4 ainda, eu nem cheguei até o final, eu tava meio nessas. É mesmo? Tipo, tem esse malandro aqui, esse cara com os chifres, que tem o triplo tamanho de uma pessoa, e eu tô entrando nesse castelo porque a graça me guiou pra cá, e tem uma menina com uma cicatriz no olho, falando de uma távola. Velho, eu vou descer a porrada nos malandros. Pra mim, eu tava nessa vibe. Não, é que a história do personagem principal do Elden Ring, ela é um isekai, né? Você caiu ali, tu não sabe o que tu é, você só sabe que tu é um escolhido pra realizar um grande destino que te espera, né? Basicamente é isso, é aquela coisa clássica de tipo o herói que desperta e tem um grande mundo pra descobrir e foda-se, sabe? Você tem um propósito. Por isso que chama Isekai, né? Porque o cara cai ali. Nossa senhora. Exatamente. Do contrário seria isso e levanta, né? Mas não cai. Nossa senhora, só piora. Mas fala, Cardoso, o que você ia falar? Mano, eu não sei, tipo assim, beleza, eu gosto dessa coisa de assistir os vídeos, nananana. Eu só gostaria de me sentir menos burro. Só isso. Justo. Vamos trabalhar nisso. É uma questão de autoestima. Você é genial, cara. Exatamente. Não, cara, eu não quero ter que fazer um PhD em filosofia pra poder entender Elden Ring, entendeu? Eu só queria entender por que o cavalo do Radan é menor do que ele 100 mil vezes, pô. Só isso. Entendi.
Mas beleza, acho que a gente deu uma boa passada pela lore aqui, acho que muito mais do que a gente tava esperando. Eu sabia que isso ia acontecer. É foda. É foda. Eu achei que isso fosse acontecer no início do episódio, né? Mas aconteceu mais ou menos no meio. Não, mas a gente tá fazendo o programa Elden Ring-like. Exatamente. Mas, o Cardoso, Fala aí. Eu quero saber sobre a gameplay um pouquinho, cara. Sobre como estão sendo as suas batalhas, o que você mais gostou de enfrentar e como que você está escolhendo jogar esse jogo. Cara, eu tenho um personagem extremamente poderoso, absurdo no jogo base, né? Sempre tive. Meu maguinho lá, level 230 e pouco, com 99 de inteligência e tal. Então eu decidi não mudar nada do meu boneco, na minha gameplay com o meu boneco. Só peguei umas magias diferentes que eu ainda não tinha e tal. Mas, cara, eu tô gostando muito das batalhas com chefes. Inclusive, quando eu notei que eu tava chegando no fim, eu parei de jogar e fui querer abrir o resto do mapa pra poder batalhar com os outros chefes. Cara, eu tô com aquela vontade, tipo assim, cara, eu quero matar todos os chefes que tem nessa DLC, porque todos são legais, assim. É lógico, tem um e outro que eu fico assim, caraca, que desgraçado, eu quero morrer, nunca mais vou jogar esse jogo, Miyazaki lixo. Mas, cara, eu tô gostando de todas as batalhas, os chefes são muito diversos, assim, são muito diferentes, e eu me vejo sempre obrigado, diferente do jogo base, sempre me vejo obrigado a mudar a minha estratégia o tempo inteiro, assim. Mesmo sendo um mago super poderoso e não sei o que, eu pego uns inimigos, mano, que o cara não toma dano mágico de jeito nenhum, mano. E não adianta. Aí, pô, chama mímico, aí o mímico não resolve. Aí, porra, teve um chefe que o Dan ainda não chegou lá. Mas, caraca, ele é um chefe, mano, que o dano físico dele é um negócio absurdo, pô. Coisa de maluco, coisa de maluco. Mano, eu não conseguia matar o cara de jeito nenhum. E aí eu tive que achar um ponto do mapa em que tem um bug que o chefe fica preso pra eu conseguir matar ele, pô. Nesse nível, eu morri pro cara umas 100 vezes, juro por Deus. Cara, fiquei muito irritado. E, cara, a minha mina, ela viveu toda a minha fase do Elden Ring, e aí agora ela tá vivendo a fase da DLC. Quando chega lá pra 46ª morte, ela já sai da sala. Porque ela sabe que vai começar o puta que pariu! Esse filho da puta não aguenta mais! Eu odeio Miyazaki! Aí eu fico lá, até conseguir matar. Mas tô gostando, cara. Tô gostando muito. E você, Marcelo? Eu notei duas coisas que eu acho que são as que mais me chamaram a atenção. Uma é que eu senti, como eu fiz a reta final do jogo base meio correndo, eu senti que eu fiquei muito dependente do meu Mimic. E fiquei com uma sensação meio agridoce de que eu não tava realmente dominando o desafio daqueles chefes, sabe? E eu acho que isso não tá acontecendo na DLC. Eu acho que, mesmo com essa mecânica de você conseguir também ter um aprimoramento dos seus espíritos a parte pra DLC, eu acho que tem muito mais situações em que é você por você e você tem que achar alguma solução, e aí seja a solução nos seus equipamentos, seja em como você tá montando o personagem, seja no tempo em que você tá fazendo as coisas, seja se você tá se afobando demais. Eu acho que o jogo tá tirando mais de mim, sabe? Porque eu tinha realmente ficado muito acomodado de ficar dividindo a atenção do chefe com a minha evocação e dando porrada nas costas dele e tal. Isso foi uma coisa que eu acho positiva, né? Inclusive tem combates em que você não tem essa opção de chamar ajuda. E eu gostei muito das armas novas, que a habilidade delas, né, as cinzas de guerra, assim, digamos, delas são uma postura, um stance, Isso né? é muito maneiro. Pô, tem um vídeo lutando contra... Como é o nome da desgraçada da espada de gelo e fogo? Holly Fogo? Relana. Isso. Tem um vídeo de uma luta com ela que, pô, parece que é uma dança, assim, porque pega aquela espada de estocada que tem uma postura que o personagem fica segurando a espada pro lado. Parece um florete, né? Isso. Cara, eu queria muito ser bom nessas lutas com postura, porque as lutas ficam muito bonitas. E tem várias armas que adicionam coisas que as pessoas estavam esperando há muito tempo que não existiam. Por exemplo, uma espada de fato de dano físico, que também é um caster de magia bem foda. Essa espada é muito legal. Tem uma espada chamada Milady. Eu uso ela, 1/3 do tempo do jogo. Eu forjei ela até o fim porque eu gostei muito dela. Que o counter dela emenda um combo que pode fechar em até 3 golpes. 2 do R2, 1 do R1. Com muito rápidos, assim. Então, nossa, pra mim as armas são o show à parte. E eu nem testei muito... Queria, né? Eu preciso testar mais. As novas cinzas de guerra e os novos espíritos. Eu fiquei mais nas armas mesmo. E a do perfumista, Daniel? Quero que você conte sua história com o perfumista. Cara, então, teve um trailer do jogo, da DLC, que mostrou um pouco das classes novas, né? Aí nesse trailer mostra o cara lutando com aquela lâmina circular. Parece literalmente 2 discos, assim, né? Um em cada mão. Mostra o perfumista, que é uma classe que você vê ela no primeiro jogo, mas ela não é tão interessante no
primeiro jogo. Tem uma área, tem até uma mini dungeonzinha que você faz lá. Nem uma dungeon, vai. É uma área do jogo ali, uma ruína do jogo que você encontra, que é a ruína dos perfumistas. E aí tem uns inimigos que eles usam uns mantos e ficam jogando um perfume em você. E tem as artes marciais, né? São as 3 classes novas que aparecem nesse trailer aí. Tem outras coisas novas na DLC também, mas eu quis testar, eu sou o maluco das builds, assim. O Cardoso fica me sacaneando com isso, mas eu gosto muito de testar as armas. Só que, tipo assim, não adianta você só testar a arma, né? Porque como a DLC é muito difícil, se você só botar uma arma diferente ali, sem, tipo, mudar a roupa, os amuletos que você tá usando, usar a cinza de guerra certa e tal, você sente que você tá muito fraco. E aí você desiste de trocar de arma, né? Então dá um trabalhinho, às vezes você vai ter que redistribuir os seus pontos e tal. Então eu tenho perdido, não é perdido tempo, mas eu tenho gastado muito do meu tempo com o jogo mudando o meu personagem. Investido. E testando muitas coisas, assim. Eu fiquei um tempo jogando com o de arte marcial, que é muito difícil de jogar. Cara, é bem difícil de jogar, porque ele é um combate muito próximo. E assim, com os inimigos comuns, você consegue usar de boa. Tipo, andando no mapa e tal, lá, se você fizer a buildzinha certa lá, você consegue. Mas contra os chefes, cara, é muito difícil. Muito difícil. Você tem que ser o mago da esquiva, e mesmo assim é muito complicado. Você tem que estar colado no inimigo pra dar os golpes, sabe? A maioria dos chefes, eles não stunam, eles não quebram postura. É muito difícil quebrar postura. Então, é muito difícil jogar com arte marcial. Admiro a galera que tá conseguindo, assim. Eu queria ser um parry god, mas vai demorar. Pô, é difícil, né? Agora tem uma... Eu acho que não tinha antes. Talvez tivesse, eu nunca tinha encontrado. Mas agora tem uma espada de parry, né? Antes você dava parry no escudo. Ah, é verdade. É verdade. Tem essa opção. Não é uma lança, não? Eu vi uma espada. Ah, então talvez eu esteja me confundindo. Eu não peguei ainda, não. Eu acho que eu vi alguém jogando com isso. Mas o lance do perfumista foi o seguinte, que aconteceu. As pessoas, os viciados, descobriram uma manha ali pra você usar o perfume elétrico, né? Aí, na verdade, não só o elétrico, mas todos os perfumes. Dá pra você o elétrico, de gelo também, e, se eu não me engano, de fogo. Que eles acharam uma brecha, porque tem uma cinza nova que ela faz com que o perfume, ele rebata. Então, tipo, se você tá numa área estreita e você joga o perfume, a poeirinha do perfume vai rebater no inimigo que estiver na sua frente. E aí, o que é a grande parada, porque o perfume, ele é de área, né? O movimento é como se fosse uma meia-lua, assim, deitada, com o braço. E aí, o perfume não pega todo no inimigo que tá na sua frente, a menos que ele seja um inimigo muito grande e esteja bem perto de você. Aí, com essa cinza, você consegue, dependendo da área que você tá, jogar o dano todo do perfume no inimigo. Aí os caras descobriram uma parada que, usando um combo absurdo de habilidade, de amuleto, de lágrima pra não misturar naquele elixir que tu bebe, fazendo um monte de coisa, usando magia de buff, você fica muito forte, e aí você joga o perfume no chão, sem travar a mira no chefe, você joga no chão, e aí ele vai rebater no chão e ele vai direto no inimigo, todo, sem perder, sem vazar nenhum dano. E aí, cara, os caras estavam dando, tipo, 20 mil de dano num golpe só, com o perfume elétrico, usando a build certa. E aí eu olhei e falei, caralho, será que isso funciona? Eu já tava querendo jogar de perfumista, já tava montando a build, na verdade, de perfumista de fogo. E aí eu fui tentar fazer. Aí, porra, eu não tinha a maioria dos amuletos, porque eu não fiz 100% do jogo base, então eu não peguei. Aí eu falei, vou atrás, foda-se, quero ver se esse troço funciona mesmo. Quando eu finalmente peguei tudo, montei a build, redistribuí os pontos, coloquei as armas no nível que tem que colocar lá no ferreiro, a From Software soltou um patch que corrigiu esse negócio e não tem mais como você fazer. Miyazaki gênio. Cara, Miyazaki gênio demais. É o que eu falei pro Cardoso, cara. Na minha lápide vai estar escrito Miyazaki gênio, cara. Não tem como. Assim, eu não vou dizer que eu fiquei muito puto, porque eu já tava querendo jogar de perfumista de qualquer jeito. E a gameplay é bem legal, inclusive. Tipo, mesmo ignorando esse bug que tava dando, que a galera descobriu, o personagem é forte, o dano é forte. Pô, eu joguei com o Cardoso, a gente tava enfrentando um chefe lá que eu não vou falar qual é, da última vez, aí o Cardoso até falou assim, caraca, teu dano elétrico tá dando muito dano no chefe. É porque eu tava com a build certa. Eu ainda não tava com o perfume upado na hora, porque eu não tinha as pedras lá, mas eu já tava com a build certa pra elétrico. Olha aí. A arma que eu já usava antes era uma arma de dano elétrico. Então, tipo, acabou que eu tava bem forte já, porque eu fiz a build certa. E é tão maneiro quando você... Pô, o Cardoso, ele descobriu isso na build dele de mago, né? Quando você acerta a build, acerta a distribuição de ponto, você dá muito dano. Você lambe o HP dos inimigos. Peraí, parou. Então o Dan é bom? Não, ele tá começando a entender agora. Caralho. Lá vem. Ele tá começando a entender o jogo agora, 150 horas depois. Cara, mas é muito engraçado, porque o Daniel fala assim, Porra, agora eu sou perfumista, vou deixar todo mundo cheiroso. aí ele chega lá na hora, aí, pô, tá com uma lança na mão. Fala, caralho, tu não taca perfume, pô? Por que tá com uma lança na mão? Porra, sei lá, testei a build e não gostei não. Aí assim vai indo. É porque, tipo assim, a minha build do jogo base, ela era parecida com a do Cardoso. Tipo,
Tipo, era uma build de inteligência e destreza. A única diferença é que eu usava arma também, né? Eu usava umas katanas e tal, pra poder dar sangramento. Então eu alternava entre magia e sangramento. E aí, quando eu terminei o jogo, eu tava com uma build de sangramento. Eu ainda tinha uns pontos de inteligência, mas eu tava todo focado em katana. Aí eu não queria jogar mais assim, eu já tinha enjoado dessa gameplay. Então aí o Cardoso falou assim, eu chego com uma ideia, na hora eu tô totalmente diferente, porque realmente eu fiquei testando builds até antigas que eu tinha vontade de fazer e eu queria ver se ficavam legais. Aí o que acontece é o seguinte, ele chama os amigos pra matar o chefe, enquanto ele tá testando as coisas. Não, mentira. A gente é o terreiro de teste do jogador. Eu fiquei rindo sozinho, porque quando o Dan falou que tava testando várias builds diferentes, o meu cérebro completou imaginando o Cardoso falando, e tá ruim em todas. Só que... Que filho da puta! Mas eu pensei isso com todo respeito e a maior admiração. Cara, mas é verdade. Mas é o que eu falei, pô, é que tipo assim, no fim das contas, a maioria das batalhas que eu joguei com o Cardoso, eu joguei com a mesma build. Eu joguei quase todos com a mesma armadura, mesmas armas, mesmos amuletos. Mas Dan, eu posso fazer uma sugestão pra você, amigo? Fala, eu tô ouvindo. Amigo, treina esquiva, amigo. Eu acho que vai te fazer bem. Eu acho que a esquiva vai te fazer bem. Se você treinar esquiva, tu vai ficar bom. Eu sei da esquiva, cara. Vê o vídeo do George Foreman contra o Mohamed Ali. Boa. Tá bom. É uma boa forma. Tá bom. Mas enfim, acho que da minha parte, eu tô gostando muito. Eu falei pra caralho das builds, mas não respondi. Eu tô gostando muito, cara. Eu tô adorando a exploração, os inimigos, mas eu tenho uma opinião que eu acho que diverge um pouquinho da que o Cardoso falou, da dele, né? Eu não achei as batalhas contra os chefes tão legais quanto eu gostaria, na verdade. Que isso, amigo? Tipo assim, os chefes principais, eles são muito fodas, né? Mas sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os chefes estão muito frenéticos, cara. Você não sente que o ritmo das lutas contra eles são bem mais aceleradas? Até do que contra o próprio Mog, por exemplo. Eu acho que eles dão muito pouco tempo de respiro pra você. Então as lutas são bem menos táticas do que elas eram no jogo base, assim. Pô, amigo, mas se tu quer moleza... Porra, é melhor tu jogar um jogo base, né? A DLC foi feita pra isso aí mesmo. Mas eu não acho que a luta precisa ser tão frenética pra ser difícil, sabe? Tipo, a luta contra o Radan, por exemplo, que eu acho uma das lutas mais difíceis do jogo base, ela é uma luta bem cadenciada. Ela tem aqueles momentos que ele fica longe, os caras que tu invoca vão lá e começam a lutar com ele, você se afasta, respira, bebe não sei o que, sabe? Tipo, a luta muda a cadência e tal. Eu acho que, pelo menos até o momento, os chefes que eu enfrentei, eu não senti isso em nenhum. Eles ficam muito em cima, pulam em você não tem tempo, sabe? Você tá bebendo um negócio pra se curar e o chefe já tá do teu lado, cheirando teu cangote e cortando teu pescoço, sabe? Mas é porque é muito a escola Malenia de chefe, né? É bem escola Malenia de chefe e eu acho a Malenia uma chefe bem escrota, assim. Eu acho ela bem desbalanceada, cara. Ela é muito apelona. Pra além da parada, assim, sabe? Eu acho maneiro, porque é tipo... Sei lá, os outros chefes todos, tipo, mesmo você sendo um jogador horroroso, você consegue matar. Agora, tipo assim, esses outros chefes são os chefes especiais, tá ligado? Que é aquele momento que se você consegue matar, você se sente fodão e tal, sei lá. Justo. É tipo esse chefe que eu morri 100 vezes. Mano, quando eu matei ele, eu tava em pé, em frente da televisão, falando: seu lixo! Você é um lixo! Eu te matei! Seu merda! Pô, é isso, mano. Esse é o sentimento que Miyazaki quer causar, entendeu? Eu fiquei assim com o Mog. Você em frente à televisão assim, Foda-se, Daniel! Não quis me ajudar, filha da puta! Não, mas pior que eu acho que eu mandei a foto pra ele em seguida, mandei pro Tuba. Não sei se vocês conhecem um amigo meu, o Tuba. Tuba. Já ouviu falar. Eu mandei a foto na hora e eu lembro, o Tuba não tinha nada a ver com a história. Eu mandei a foto pra ele e eu falei, aqui é Jassanã, caralho, vai tomar no seu cu. E ele, eu sei, nem sabia o que tava acontecendo. Aí, esse sentimento é maravilhoso. O que eu queria falar, um adendo rápido sobre a Malenia, cuja qual eu ainda não matei, é que deve ter um jeito. Quando eu digo um jeito, mecanicamente falando, essa luta tem um jeito de fazer sentido, que eu ainda não achei. Mas que eu vou achar. Quando eu achar, eu vou voltar e falar, Daniel, você estava equivocado. Eu também ainda não matei ela. Eu não disse que a Malenia é ruim. Eu acho ela um pouco desbalanceada, assim. Ela é apelona demais, sabe? Mas o meu ponto é que, tipo assim... É porque tu é ruim, amigo. Aí fica difícil. Entendi. Eu acho que o chefe que eu mais morri na DLC foi o primeiro. Caralho, o leão dançante lá vai tomar no cu, cara. Que raiva desse bicho, cara. O que eu mais morri, eu acho que é ele. E eu acho que ele é o mais cadenciado dos chefes. Tipo, quando ele se transforma e ele usa os elementos, né? Quando ele usa o trovão lá, e aí ele, tipo, solta aqueles vários raios, a luta fica mais lenta nessa parte, sabe? Depois ele volta a pular em cima de você, não sei o quê, mas ela tem essa fase da luta que dá pra você pensar um pouco o que eu vou fazer aqui. E nas outras lutas eu não sinto isso. A dificuldade, ela não tá atrelada necessariamente ao ritmo da luta, mas sim a como o chefe usa as habilidades dele contra você. Eu acho esse chefe do leão o chefe mais interessante, assim, dos que eu enfrentei. Ele é muito maneiro, esse chefe, de verdade. Ele é a muito luta massa. contra ele é muito legal, é bem interessante, ele é bem difícil. Mas, mano, esse jogo
jogo é tão difícil, esse jogo tá tão difícil, mas tão difícil, que eu sempre lembro daquela figura, daquele chefe lá da mansão, lá da floresta. Mano, ele na forma, antes de virar chefe, ele já tava dando uma surra na gente, pô. Sim. O cara dava um grito, era metade da nossa vida, pô. É foda. Não tem escapatória, é um pandemônio esse jogo, um pandemônio. Cara, logo antes do Mesmer, tem uma ponte que tem um cavaleiro com umas estocadas de fogo. Ah, sei bem. Sim, é foda. Pô, não é chefe, mas você fica pelo caralho ali, você fica vendido no lance, porque você tá numa estátua, eu pelo menos tava numa estátua de Marika, e quando eu lutei com ele, eu não tinha achado a graça que fica ali perto. Então eu pensei, ou eu mato. Se eu não vou voltar pra graça anterior pra fazer tudo isso de novo. Nossa, eu tentei fácil umas 15 vezes. Assim. É foda. Enfim. Mas dá tempo de fazer perguntinhas antes da gente terminar? Dá. Eu só quero reclamar de uma coisa, que eu não sei se a gente vai passar por isso. É que você vai falar do efeito co-op aí? Não ia falar não, mas Tá. pode ser também. Mas eu posso só reclamar de uma coisa. Cara, eu não aguento mais as invasões, cara. Que bagulho chato, mano. É. Pô, às vezes tu só tá querendo pegar uma pedra ali, querendo pegar algum negócio, o cara te invade. Aí, porra, o cara, ao invés de jogar na moral, beleza, vou te invadir, vou te meter a porrada. Não, aí invade, aí fica chamando tua atenção, aí quer te levar pra onde tem um bicho, aí não sei o que. Pô, isso é muito chato, mano. Tinha que ter uma maneira de você, sei lá, mano, não ter nenhuma invasão, mano. Pô, o jogo já é difícil pra cacete, tá ligado? A gente fez um Sem Pauta, que saiu aí pra galera que é assinante lá do Orelo, né? Inclusive, você aí que não é, você está completamente equivocado. Então, por favor, clique no link na descrição. Assine o Up na Orelo. Assine o Up na Orelo. Lá nesse episódio do Sem Pauta, foi um episódio sobre... não, na verdade, eu tinha puxado o tema dessa coisa do jogo cooperativo, que eu acho que é uma camada muito legal do Elden Ring, e eu tenho jogado muito jogo online. A maior parte do tempo, eu passo jogando com alguém, às vezes é com o Cardoso, às vezes são com outros amigos e tal. Nunca com o Marcelos, hein, Marcelos? Não. Jamais com o Marcelos. O Marcelos não me chama pra jogar, pô. Já aceitei eu fico triste com isso. Pessoal. E quando você tá no cooperativo, né? Quando você liga o online lá, né? Que você consome aquele item pra poder invocar pessoas. Como é que é o nome do item? É a pomada do Michel Temer, né? Que tu passa lá. A pomada de hemorroida do Michel Temer. Que você usa lá pra poder invocar os amigos. Aí você já fica propício à invasão quando você usa a pomada. E quando você chama alguém, aí você fica muito propício à invasão. E é foda, cara. Sabe o que é mais escroto, Cardoso? É que os caras lançaram uma atualização que é pra quem quer jogar o PVP, cara. Se você for lá na mesa, lá naquela mesa onde fica o ferreiro e tal... Tô ligado. Eles abriram uma arena, pô. Tem uma arena de PVP, Exatamente, mano. Pô, você, filho da puta, que tá ouvindo o programa e quer ir jogar lá e brigar contra outras pessoas pra testar suas habilidades e mostrar que você é o pica, vai na porra da mesa, fala com a caralha da estátua e vai pra puta que pariu daquela arena e não enche a porra do meu saco. Cara, é muito chato. Carlos, vamos jogar? Vamos. Dado 1 minuto, caralho, o filho da puta invadiu. Aí a gente tem que enfrentar o filho da puta. É muito chato, mano. Pelo amor de Deus. Marcelos, ontem a gente tava entrando na sala do chefe. A Graça fica em frente à sala do chefe. A gente entrou, deu 1 segundo, o cara invadiu o jogo e tentou matar todo mundo ali num espaço minúsculo de tempo e numa sala minúscula, antes de entrar no chefe. Porra, é muita sacanagem, cara. O cara fica ali o dia inteiro esperando alguém entrar pra poder fazer isso. Fantástico. Cara, sabe o que é o pior? O pior é que a culpa é da From Software, cara. É, o Miyazaki. É porque é aleatório. O cara não escolhe a área que ele vai invadir, não. Ah, é? Não, ele tá numa parte do mapa. Então. Mas ele aparece num lugar aleatório, cara. Cara, Miyazaki é muito filho da puta. Pois é. Mas eu sinto falta aqui, e fica aqui o apelo, que no Dark Souls, se eu não me engano no 3, não sei se nos outros também tinha isso, tinha um item que você usava, que quando você era invadido, você ativava esse item, e aí os mobs, né, os inimigos da área, eles passavam a poder dar dano no seu invasor. Então, tipo, quando o cara fazia essa estratégia insuportável de tentar atrair você pra perto dos inimigos e tal, que é um clássico dos invasores, você usava o item, e aí os inimigos iam e atacavam o cara. E o cara lá ali inchado, sabe? Cara, queria muito que tivesse isso no Elden Ring, cara. Isso resolveria muito desse problema, com certeza. Pra vocês terem uma noção de como o meu cérebro funciona, principalmente depois de 1h30 de gravação, sabe o que eu tava pensando agora? Foi isso que Stalin usou na Segunda Guerra. Tipo, o Hitler lá, ele, caralho, filha da puta, invadiu. Ele usou esse mesmo item pra foder o desgraçado no inverno soviético. Desculpa, meu cérebro faz essas coisas. Entendi. Eu acho que é um raciocínio perfeito, sim. Mas acho que a gente tá indo pra nossa reta final do programa agora. E a gente tem umas últimas perguntas que eu acho que vale a pena a gente fazer. Eu queria só fazer um adendo aqui antes da gente entrar nelas, que é sobre o co-op. Eu queria muito falar sobre o co-op aqui, mas eu acho que eu já falei bastante do co-op nesse Sem Pauta que eu comentei.
O quanto eu gosto do co-op do Elden Ring e tal, eu não vou entrar tão a fundo. Então, se vocês querem ouvir sobre co-op, assina o Up aí na Orelo. A partir de R$20 você consegue assinar em orelo.cc/up-podcast. Então segue a gente lá. E se você não tiver como apoiar a gente, pelo menos escuta os episódios lá, porque toda vez que você escuta os episódios na plataforma da Orelo, a gente ganha uma pequena comissãozinha pra cada play. Então, por favor, ajude a gente lá. É isso aí, o link tá sempre aqui na descrição, cara. É o primeiro link aqui. Você só clicar nesse primeiro link, você vai lá e você pode conferir todos os planos, todas as modalidades de assinatura e todas as recompensas também que a gente tá oferecendo por lá. A gente precisa de alguém que seja a pessoa surpresa das propagandas. Eu posso tentar fazer essa parte da próxima vez, que é tipo, o Cardoso fala R$20, eu falo... Uau! R$20? Então você pode assinar o Up por 1/3 de uma garrafa de azeite? É isso mesmo, Marcelo. 1/3 de uma garrafa de azeite. Maravilhoso. Mas o azeite tá tão caro que é mais fácil você apoiar o Up mesmo. Exatamente. Mas vamos lá, cara. Eu quero saber de vocês, né? Marcelo Vinícius, você acha que a Shadow of the Erdtree, ela evolui o Elden Ring, cara? Ela consegue ser um passo à frente pro jogo, na verdade? Eu acho que sim. Ela é uma evolução pra quem já tava muito mergulhado justamente nessa parada que o Daniel tava falando de montar build, de ficar brincando com possibilidade de personagem, com combinações diferentes. Porque, é claro, tem uma nova história, tem novos personagens, novas quests, mapas, chefes e tudo mais, mas eu acho que quando a gente fala em evolução de algo que não tinha sido visto antes, tirando algumas mecânicas de áreas específicas, tipo aquela do stealth lá, eu acho que o passo à frente tá na diversificação de gameplay mesmo. Concorda, Carlos? Cara, concordo. E tem mais coisas a adicionar nisso tudo. Quando a gente viu o valor da DLC, eu fiquei muito puto, confesso. Porque eu achei uma DLC muito cara. É até meio proibitivo, assim, porque é quase um preço de um jogo novo, né, mano? Se eu não me engano, tá 280? Não, acho que é R$200. R$200? Acho que é. Pô, 200 conto, mano, numa Steam Sale eu faço a festa, tá ligado? Eu compro um caralhado de jogo. 200 conto numa coisa que muita gente nem tem como jogar imediatamente, porque nem sabe onde tá o mod. É muito específico, assim. Exatamente. Se eu não me engano, na época que tava pra sair a DLC, tinha tipo uma coisa na Steam que falava, tipo, a porcentagem de pessoas que chegou nessa parte, que matou o Mog, era tipo assim, 30% dos jogadores, tá ligado? E aí, cara, eu fiquei muito ressabiado, mas ao mesmo tempo, pô, eu gosto muito de Elden Ring, quero muito jogar e tal. Mas essa coisa do valor realmente me pegava muito. Mas, tendo dito isso e agora jogando o jogo, porra, mano, é uma expansão que vale a pena cada centavo, tá ligado? E não é só por causa do tamanho, das horas e de tudo, mas é porque ela é enorme, mas ela é satisfatória, mano. Ela é boa de jogar, não é uma expansão só, sei lá, pelo hype ou por qualquer coisa assim. Você sente que a parada tem um propósito ali, sabe? Ela amplia essa lore, ela coloca mais coisas na discussão, ela traz um personagem que era falado um pouco ali no primeiro jogo, mas não era tão aprofundado. Então eu sinto que existe um carinho muito grande em fazer essa expansão, assim. Não é uma expansão que eu olho e penso, sei lá, fizeram de qualquer jeito e botaram 200 contos, sabe? Então, vale a pena pra caralho, cara. Acho que vale muito a pena e ela, de fato, evolui bastante coisa do Elden Ring. Justo. Eu concordo com o que vocês falaram agora. E eu acho ela super à altura do que a gente viu na experiência do jogo até aqui, sabe? Eu acho que eles souberam utilizar tudo que o jogo faz melhor, que é o elemento surpresa dentro da exploração, os chefes que são muito impressionantes, né? As batalhas que são muito memoráveis e tal. A trilha sonora foda. É tudo muito bonito, né? Inclusive, eu acho que as áreas mais bonitas do Elden Ring, você pegando como um todo, estão na DLC. Os mapas são muito bonitos, assim. É tudo muito bonito. Tudo passa uma sensação de, sei lá, aquilo ali é como se fosse um paraíso, sabe? É celestial, né? O jogo inteiro, assim, né? É tipo uma parada meio de deuses e de mitologia. Pra além da direção de arte, que é sempre incrível, eu acho que pesa também o fato da DLC não ter saído pra geração passada. Olha só. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia também. Caramba. É, doideira. E eu acho que você vê muito disso no jogo, né? Você vê que o jogo tá mais polido de forma geral, tipo, muitos efeitos luminosos no jogo inteiro. Tipo, a maior parte do jogo tem muita poeira voando no cenário, assim, os brilhinhos voando no cenário. Tem um detalhe ali, um capricho visual no clima do jogo no geral, né? De ponta a ponta, assim, que é diferente. Errata, saiu sim. Bom, eu não joguei no PS4, né? Talvez no PS4 ele não tenha tantos detalhes assim aflorados. Mas, enfim, eu acho também que super vale a pena. E eu fico me perguntando, gente,
se essa DLC, ela é um candidato a jogo do ano. Apesar de ser uma DLC, apesar de ser uma expansão, a gente já viu expansões concorrendo a categorias de premiações que não são categorias exclusivas para expansões, né? Ano passado mesmo teve a do Cyberpunk concorrendo, né, como o melhor RPG. Vocês acham que isso pode acontecer? Dela ser... Não necessariamente ganhar, até porque a gente tá muito longe do fim do ano, mas vocês acham que ela tem condições de ser indicada, assim, a premiações de melhor jogo do ano? Cara, eu acho que tecnicamente, principalmente lá no The Game Awards, não faria muito sentido ela ser indicada a jogo do ano. Mas, tendo dito isso, como o The Game Awards é várzea, eu acho que é bem capaz de ser indicada e o Luciano Huck inventar uma desculpa lá pra ele entrar. Não só acho que sim, como eu acho que até aqui seria meu voto. Palavras fortes. Meu voto não seria não. Talvez de melhor expansão, melhor jogo contínuo, melhor RPG e tal, sim. Mas jogo do ano, eu acho que pra mim não. Não sei. O ano ainda tem muita coisa pra sair esse ano, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer e muitos diálogos em torno disso ainda vão vir pela frente. Tanto se for indicado, quanto se não for. Vai ter muita gente falando sobre esse assunto. Inclusive a gente aqui provavelmente vai falar sobre isso na hora que tiver que falar. Mas eu não duvido que seja indicado. Eu não sei se ganha, mas eu acho que indicação pode acontecer sim. Isso abriria precedente pra muita coisa, abriria muitas discussões, muitos questionamentos. Mas eu não acho que o Luciano Huck lá tá se importando muito com isso, não. Eu acho que a treta de ganhar é maior, porque o jogo original já ganhou há 2 anos, né? E independente de merecer ou não, acho que a galera pode ficar meio, já ganhou lá atrás, vamos dar uma olhada por que mais que saiu esse ano, sabe? Uma coisa mais assim. Pode ser. Eu acho que ninguém pensa nisso não, mas tudo bem. Os caras são inexoráveis. Dan, antes da gente terminar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Apesar do Marcelos Vinícius, que está com a DLC há mais tempo que a gente, não ter compartilhado com a gente só conseguiu jogar graças a uma entidade também do mundo games aqui do Brasil. Quem é essa entidade, Dan? A Nuvem, né, cara? Exatamente. A Nuvem aí que é a nossa parceira mais antiga aqui no Up, né? Desde que o Up é Up, a Nuvem tá aqui com a gente e ela tem apoiado muita gente em vários momentos dessa nossa jornada aqui como podcast independente e apoiou a gente agora com Elden Ring, né? Exatamente. E assim, galera, de verdade, isso não é publi, mas a gente tem uma relação muito próxima com a Nuvem e a gente confia muito na Nuvem como uma plataforma excelente pra você comprar tanto gift card de Nintendo, de Xbox, de PlayStation, quanto um monte de jogo lá da Steam. E aí uma coisa, né, eu sou muito Steam Boy, eu passo muito pela coisa das promoções da Steam e tal. E muitas vezes, cara, tem um jogo em promoção da Steam e aí eu vou ver lá na Nuvem e na Nuvem tá mais barato que na Steam. Então, pra quem joga no PC aí também vale super a pena. Então, galera, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês se interessam pelo que a gente faz e tal, a gente recomenda muito que vocês comprem na Nuvem, porque a Nuvem é uma parceira que ajuda muito a gente aqui. A gente não conseguiria produzir esse conteúdo aqui de Elden Ring se não fosse a Nuvem. É isto. Exatamente. Então, muito obrigado, Nuvem, por estar aí com a gente, por ser nossa parceira aí de tanto tempo, né, e continuar confiando no nosso trabalho e apoiando a gente aqui. Acho que é sempre bom reforçar, não é publi, isso aqui. A gente tá agradecendo, claro, porque é bom agradecer, mas sendo muito honesto na indicação aí, né, de vocês considerarem a Nuvem aí como uma loja pra entrar na mente de vocês como uma opção legal de compra. E acho que é isso, né? Esse foi o Shadow of the Earth 3. Acho que todos concordamos aqui que a experiência vale a pena, todos gostamos. Eu não soltei a pergunta, o Cardoso já respondeu, mas acho que o Marcelo tá achando que vale, né? Acredito, eu também. Não, Marcelo? Demais. Eu não quero que acabe. Já é o 3º episódio que a gente fala sem parar sobre isso. Não é possível que não dá pra entender que a gente tá gostando. Exatamente. Ô Dan, eu quero, antes de você terminar de novo, mais uma vez, desculpa ser o nêmesis do fim do episódio, mas eu gostaria de propor uma enquete aí pro nosso programa. E a enquete é: Elden Ring merece ganhar o GOT? Sim ou não? Beleza. Vota aí, galera. Vamos lançar essa enquete aí, então. Vamos ouvir o que diz o povo, né? A voz do povo aí, que é a voz de Miyazaki. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui, que ficaram aqui com a gente nesse podcast que foi uma jornada maluca Elden Ring-like. Lembrando que Elden Ring é um Breath of the Wild-like. Então, no fim das contas, esse podcast é um podcast Breath of the Wild-like. Como o Cardoso com certeza concorda. Com certeza. Mas Zelda não é só os like. Quem ganhou? Cara, todo mundo sabe que Zelda caminhou para que Elden Ring pudesse voar.
Fica aí a reflexão. Tá bom. Então é isso. A gente volta semana que vem. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Pra quem assina no Orelo, tem mais conteúdo aí. Não é só quarta-feira, 10 horas da manhã, não. Tem outras coisas saindo lá. Exatamente. Exclusivo pra quem é assinante. Então, clica aqui. Inclusive, pra quem é assinante, você tem acesso não quarta-feira, 10 horas da manhã, mas às vezes você tem acesso antes ao nosso episódio. Então, às vezes segunda, às vezes terça de manhã. Depende do Daniel. Exatamente. Depende da minha memória. Exatamente. Mas é isso. Então tamo junto. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Marcelo. Valeu, Cardoso. Valeu. É nóis. Tchau. Tamo junto. Tchau. Abraço. Pô, não vai ser forte abraço? Só abraço? Não, vamos fortalecendo. Forte abraço. Ah, aí sim. Olá, Zabuzeta. Eu já começo de antemão pedindo desculpas, porque tá rolando uma roda de samba, o famoso Samba do Trabalhador, aqui do outro lado da rua. E, cara, eu fechei tudo, mas não deu jeito. Então, assim, boa sorte pra tirar esse ruído aí, que eu acho que tá do melhor jeito possível. Ou então só deixa, cara. Você tá vivendo a melhor vida, mora no Rio de Janeiro, ouve samba em plena quinta-feira à noite. O que tem de errado nisso, cara? Tem nada de errado, tá tudo maravilhoso. Tá bom.